A paz, queridos, com a graça de Deus, chegamos ao segundo trimestre de 2023, que tem o título Relacionamentos em Família. E continuando diz, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Porque nós sabemos que enfrentamos lutas diárias, problemas, mas nós temos que saber que o importante é termos onde encontrar auxílio, onde encontrar alento. E aqui, superando desafios com o quê? Com a palavra de Deus, pois ela é a nossa base, nossa regra, nosso guia. Então a nossa regra de fé, tudo que nós precisamos, nós encontramos aqui. Então os problemas diários vamos enfrentar como? Com os exemplos contidos nesta palavra. Nós não estamos só. Nós temos a presença do Espírito Santo, nosso Consolador, que está conosco para nos ajudar e nos auxiliar a todo momento. E a palavra de Deus, ela é sempre viva e eficaz, e ela é penetrante, e ela nos ajuda em todos os momentos. Então, nos desafios diários, nas lutas diárias, quando você achar que não tem solução, busque resposta na palavra de Deus, porque aqui você vai encontrar refrigério para a sua alma. Jesus Cristo disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nosso exemplo é Jesus Cristo, e ele venceu, e ele veio aqui, ele padeceu, ele sofreu por nós, para que nós pudéssemos prosseguir até o fim. E a nossa primeira aula tem como título, Quando a família age por conta própria. Aí já é um tanto complicado, né? Agir por conta própria. E a palavra-chave da lição é família. Nós sabemos que a família é uma instituição divina. Nosso Deus, ele criou a primeira família lá no Jardim do Éden. Ele criou o homem e falou, não é bom que o homem esteja só. Então, far-lhe-ei uma adjuntora, uma companheira, alguém para estar lado a lado. Então, família já é sinônimo do quê? De união, de afeição, de comunhão. E a família, ela é a base da sociedade. E o inimigo, ele atua constantemente, não é de hoje que ele tem as suas sutilezas, suas artimanhas para tentar destruir a família. Porque quando nós estamos bem em nosso lar, tudo parece que flui melhor. Então, que nós possamos, nesse trimestre, orar e pedir ao Senhor, Senhor, dê-me sabedoria, me ajuda a cuidar da minha família, me ajuda a viver para Ti, me ajuda a fazer a Tua vontade e nos ajude a cuidar. A nossa vida, a nossa família é um presente de Deus, não é nossa, é de Deus, Ele é o dono, nós somos mordomos e como nós estamos cuidando? Então, nessa lição nós vamos estudar sobre vários problemas no seio familiar. Para essa aula, eu quero apresentar duas dinâmicas para facilitar o aprendizado. E o professor vai precisar de uma folha com pauta que tem o local da data, na frente e no verso. E o professor vai fazer menção ao primeiro ponto da lição que diz, Deus faz promessas a Abraão. Aí o professor vai perguntar para os alunos assim, para que serve essa folha? Aí eles vão falar se a folha serve para escrever algo, para fazer um relatório, para enviar uma carta. O professor vai falar assim, essa folha representa a vida de Abraão e representa a vida de cada um de nós. E o professor pode chamar um aluno ou pode participar com toda a sala. Aí o professor pergunta assim, você sabe quanto tempo você tem de vida? Ou você sabe quantos anos o seu filho vai viver? Aí ele vai falar, não, eu sei a data do meu nascimento, mas a data da minha partida eu não sei. Nós não sabemos, mas o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. A nossa vida aqui é passageira, nós não sabemos quanto tempo nós temos de vida, fala que a vida é um sopro. A vida é igual uma vela, ao mesmo tempo que está acesa, pode se apagar. Mas o Senhor que conhece todas as coisas, o Senhor que é o dono do tempo, Ele sabe de todas as coisas. E aqui no primeiro ponto da lição fala o encontro de Deus com Abraão. E o Senhor, Ele fez uma promessa a Abraão, que dele sairia uma grande nação. Ele prometeu uma descendência numerosa a Abraão. Só que aqui, o tempo
foi passando e ele teve uma promessa com 75 anos. E a promessa foi cumprida quando ele tinha 100 anos. Quantos anos se passaram? Então, aqui o professor vai perguntar também para o seu aluno: você sabe qual que é o plano de Deus para a sua vida? O Senhor já te fez alguma promessa? Aí, o que o professor vai falar assim: olha, o Senhor, ele tem um lindo plano em sua vida. Nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. O Senhor, ele nos criou para louvor da sua glória. E o Senhor, ele tem um plano na vida de cada um dos seus servos, porque a nossa vida deve refletir Cristo. Você tem muito valor. As promessas que o Senhor te fez, elas se cumprirão. Da mesma forma que na vida de Abraão, ele levou 25 anos para o Senhor cumprir essa promessa. Tanto é que aqui no segundo tópico fala a dúvida diante da espera, porque o Senhor prometeu uma descendência a Abraão. Mas Abraão, ele não via como se cumprir essa promessa. Mas creia nas promessas do Senhor, não deixe a dúvida entrar no seu coração, porque o Senhor não trabalha na dúvida. O Senhor, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se o Senhor prometeu na sua vida, vai se cumprir. Porque o problema, como diz aqui no segundo ponto, é o quê? É a interferência no plano de Deus. Agora imagina aqui, ó. Aqui o plano de Deus nas nossas vidas, a nossa história, as promessas que o Senhor fez ao nosso respeito, elas se cumprirão. O problema é quando eu venho aqui e eu quero, como diz na lição no segundo ponto, entre aspas, ajudar Deus. Porque aí, se aqui é uma folha, aqui tem algo escrito, se eu colocar algo aqui no meio, o que vai acontecer? Vai ficar sem sentido. Se alguém pegar essa folha para ler, começar a ler aqui as promessas, os planos, o que Deus escreveu na nossa vida, quando a pessoa for ler, vai ficar sem sentido, vai causar embaraço, vai criar confusão. Para se ler, é preciso estar em ordem. E muitas vezes nós tentamos dar uma ajudinha, nós tentamos interferir nos planos de Deus, porque o título da lição fala o quê? Quando a família age por conta própria. Creia nas promessas de Deus, independente das circunstâncias, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Para o nosso Deus nada é possível. E assim nós vamos entrar na segunda dinâmica, que o professor vai precisar de uma bexiga e de um copo. Essa bexiga vai representar a vida de Sara. E esse copo vai representar a promessa de Deus. Então aqui, Abraão e Sara, eles temeram, eles duvidaram. Porque quando nós olhamos as nossas vidas ou as circunstâncias, quando nós olhamos com os olhos carnais, se nós não abrirmos os nossos olhos espirituais para verificar as promessas de Deus em nossas vidas, a tendência é a nossa fé vacilar. Mas a fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que se espera e não se veem. Então que nós possamos crer e confiar no Senhor e falar: Senhor, eu espero, Senhor, eu creio. É fácil? Não é. Abraão, ele esperou 25 anos e ele fez o quê? Ele agiu por conta própria, ele teve as consequências, mas o Senhor, ele é fiel para cumprir o que ele prometeu. Então, Sara, imagina Sara aqui, ó, carregar no ventre dela, como uma bexiga aqui vai conseguir pegar? Sara, além da idade avançada, tinha o problema da esterilidade. Sara não podia gerar filhos. Então, diante das circunstâncias, eles não tinham fé. O Senhor fez a promessa a Abraão e o Senhor reafirmou a promessa a Abraão, mas mesmo assim eles vacilaram na fé. Então que nós possamos pedir ao Senhor sabedoria, falar: Senhor, me ajuda a ter fé em Ti, me ajuda a confiar, mesmo que eu não veja saída, mas que o Senhor possa me ajudar a ter fé e a perseverar em Ti. Aí o professor pega 2 palitos de fósforo e o professor vai falar assim: olha, quando tudo parecer impossível, quando você achar que não tem mais solução, peça ao Senhor: Senhor, abra os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Me ajuda a confiar
e a esperar em Ti, porque o Senhor é fiel para cumprir as Suas promessas. E aí, às vezes, não pelas nossas mãos, não conseguimos mesmo, é difícil, porque como uma pessoa estéril, e estamos falando de uma época que não tinha uma medicina avançada, não tinha tratamentos possíveis, e eles estavam descrentes, perderam a fé. Mas quando o Senhor entra em cena, o Senhor muda a situação, o Senhor muda cativeiro, o Senhor restaura a sorte. Quando nós nos prostramos diante do Senhor e quando nós reconhecemos e no tempo de Deus, porque não é no nosso tempo, Abraão esperou 25 anos, mas no tempo de Deus, o que o Senhor faz? Ele vai cumprir as promessas. Aí o professor vai colocar aqui, vai colocar a bexiga. Então, aqui ó, Sara, ela gerou um filho, porque o Senhor, ele cumpre promessas. Haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Como que uma estéril dá luz a um filho estando ainda velha? Mas aquilo que é impossível aos nossos olhos, então que você possa esperar no Senhor, crer no Senhor, que você vai cantar o hino da vitória. Então, que nessa lição nós possamos aprender a não agir por conta própria, para não sofrer as consequências dos nossos atos. Para que tenha uma família abençoada, vamos esperar o milagre do Senhor acontecer em nossas vidas. Porque o Senhor, Ele é fiel e Ele trabalha para aquele que nele espera. Não importa o tempo, não importa as circunstâncias adversas, creia que o Senhor, Ele é fiel para cumprir o que Ele tem prometido. Então que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam utilizar essas duas dinâmicas e que seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos e boa aula!